Arrocha. 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 Eu sou a Grazi Weber e esse é o Arrocha Cast. E aí, vamos arrochar? Olá, arrocheiros, tudo bom com vocês? Então, para esse primeiro episódio dessa segunda temporada do Arrocha Cast, onde a gente vai falar sobre negócios que foram reinventados aqui em Portugal por pessoas que já tinham esses mesmos negócios ou outros negócios, né, no seu país de origem, e quando imigraram para cá, em algum momento acharam que era o momento certo para trazer o próprio negócio de volta, né? E para esse primeiro episódio de todos, a gente convidou a Thay. A gente continuou a nossa conversa, né, com a Thay, que foi o último episódio da temporada passada, porque a Thay, o Mãe de uma Flor, renasceu aqui em Portugal no Dia das Mães, como ela vai explicar. E nesse episódio nós conversamos muito sobre as principais diferenças, né, e comparações, se é que podem ser feitas entre negócio no Brasil e em Portugal, estratégias para falar com o público, como adaptar os produtos, se é que foi criado novos produtos, né, produtos diferentes por causa dessa mudança de país, adaptação do modelo de negócios, como foi que tudo isso aconteceu, né, e o que a Thay aprendeu com toda essa lição, com todo esse momento que é reinventando o Mãe de uma Flor aqui em Portugal. Oi, Thay, bem-vinda. Eu queria falar contigo de novo, porque além de tu ter começado, assim, num período tão complicado, né, que foi a quarentena, o Mãe de uma Flor, ele já existia no Brasil, e ele veio para Portugal não necessariamente pensado, né, não foi uma coisa assim, eu vou abrir minha empresa lá de flores de novo e tal. Não foi uma coisa planejada, mas foi uma coisa que aconteceu. E trazer um business, assim, trazer de certa forma, né, porque tu pegou tudo que tu já conhecia mais ou menos no Brasil, né, a forma como tu trabalhava, e tu tentou implementar em Portugal, fazendo, obviamente, as modificações necessárias para ser de acordo com o público aqui, né? Mas como tu começou, podemos dizer, do zero, assim, tu não tinha um conhecimento muito grande do mercado, tu não tinha um conhecimento muito grande de clientes, assim, tu não tinha uma gama de pessoas, tu não é uma influencer, tu não é uma apresentadora de TV, alguma coisa assim, né? Família conhecida e tal. É diferente, né? É difícil, você tem que prospecção de novos clientes, você tem que falar sobre a sua marca, falar sobre a sua empresa e começar a vender, né, o seu propósito por aí. Então, eu queria te perguntar, assim, quais são as principais diferenças ou comparações, se é que a gente pode comparar, do Mãe de uma Flor, assim, na época do Brasil, né, com o Mãe de uma Flor Portugal? Eu saí da faculdade, eu tava procurando pra que eu nasci, sabe? O que eu quero da minha vida. Eu não quis ser fotógrafo, trabalhava em restaurante, mas eu adorava, embora eu adoro trabalhar em restaurante, e às vezes eu até sinto falta da dinâmica de equipe de um restaurante, enfim. Eu tava procurando o que eu queria fazer da vida. E eu pedi demissão nesse trabalho. Eu e o Vinícius trabalhávamos no mesmo lugar, inclusive a gente já trabalhou em 3 lugares juntos. Esse foi o penúltimo, né, o último no Brasil. E o Vinícius trabalhava nesse lugar, eu pedi demissão. E na época eu quis ir para casa dos meus pais, né, que é no oeste de Santa Catarina, para que minhas tias, que são muito dotadas com costura, pintura e artes manuais, me ensinassem isso. Que eu já queria que fosse alguma coisa manual. E Sim. Eu fui lá pro oeste, pro interior, e eu fiquei muito entediada. Mas assim, muito entediada. Eu não aguentava mais, porque é uma cidade muito pequena, não tinha nada para fazer. Na época teve uma greve enorme no Brasil dos caminhoneiros, então nenhuma tia pôde me ensinar nada, porque as crianças estavam em casa, foi um caos. E eu, entediada, passei assim horas e horas no Pinterest, e era antes do Dia dos Namorados no Brasil, que é em junho, eu acho, né? Junho ou julho, não me lembro. E eu tava assim no Pinterest, vi umas flores, vi umas ideias, e eu falei assim, eu vou vender flor no Dia dos Namorados. Foi assim que veio a ideia. E eu já tinha contato com as flores, porque eu comprava flores, eu organizava as flores nos lugares que eu trabalhava, e eu falei, então vamos ver isso. E mandei mensagem para esse restaurante que o Vinícius ainda trabalhava, né, que eu tinha trabalhado,
E na época eu saí muito amigável de lá, então eu mandei mensagem pro dono, eu falei assim, olha, e se vendêssemos flores no Dia dos Namorados? Ele falou, pode vir, fica à vontade, fica aqui no, né, no restaurante e você vende aqui. E aí comprei umas flores, isso nunca tinha vendido nada, né? Nunca tinha vendido nada, sempre tinha trabalhado em algum lugar, vendendo coisas, mas nunca para mim mesma. E eu fui lá, comprei umas flores. Já na época não gostava de rosas vermelhas. Eu não queria rosas vermelhas pro Dia dos Namorados, porque era muito tradicional e eu não queria tradicional. E comprei do mesmo jeito, uma flor de cada, um pacote de flor de cada. Fiz uns cones, escrevi mande uma flor. E um detalhe engraçado, mande uma flor era o meu usuário pessoal, era o @ do meu Insta pessoal, meu Tailene Nicole era mande uma flor. E na época eu adotei esse nome e aí fui lá, bem bonita e pomposa, vender as tais flores no Dia dos Namorados. Eu vendi exatamente o valor do que eu gastei de flor e papel, não fiz dinheiro, né? Não tive lucros. Mas foi muito esquisito, porque tava lá o casal jantando na mesa, eu não ia interromper para oferecer flores. Então eu fiquei lá paradinha, esperando as pessoas virem até mim. E não se vende desse jeito. Então, assim, eu vendi muito pouco. As pessoas que me viram e que foram comprar. E foi isso. Nesse momento, o dono desse restaurante me mandou mensagem, porque ele queria fazer uma ação de marketing, porque o restaurante era muito movimentado, finais de semana, né, em Balneário Camboriú, na temporada. Dava muita fila, a comida demorava muito, e ele queria apaziguar essa relação com o cliente. Então, ele me contratou para dar flores aos clientes dele. Ele me pagava e eu só dava de presente para os clientes dele as flores. E foi o maior marketing que eu podia fazer de mim mesma na história do planeta, né? Porque as pessoas não precisavam vender, era só dar as flores para as pessoas. E isso foi muito fácil, então eu passava, tipo, a semana inteira fazendo cones manuais, porque dá um super trabalho. Eu, tipo, criei um processinho para que se tornasse, tipo, linha de produção, assim. Mas era tudo eu que cortava, colava, enrolava, escrevia um cartãozinho à mão, e era, tipo, 200 cones por semana. E foi logo, assim, de cara, eu entregando as coisas para as pessoas, é que começaram a pedir 1 buquê, 2 buquês, 3 buquês. Na época, eu não tinha CNPJ, não tinha nada, absolutamente nada. E eu comecei a ter que me virar para fazer todas essas coisas. E por que eu tô contando isso? Porque foi basicamente a mesma coisa que aconteceu aqui. Uma pessoa que, né, que pediu, me chamou para fazer um sorteio, e as pessoas começaram a pedir, e só foi indo. Nenhuma das 2 vezes eu tive grande planejamento. E as coisas foram acontecendo depois. Mas acho que a principal diferença é a época em que a gente tá. Pelo fato de ter tido a pandemia nesse ano, as pessoas foram muito pro online, né? Muito mais do que já eram pro online. E naquela época, não era... Tinha muitos, óbvio, já era normal, né? Ter influencers e tudo isso na internet. Mas não era essa popularização que tem hoje em dia. Então, eu já vendia só pelo Instagram naquela época, eu não fiz nenhuma parceria com influencer, foi só desse restaurante mesmo, que já tinha mais seguidores na época. Mas aqui, hoje em dia, a versão do Mãe de uma Flor em Portugal já é muito diferente nesse aspecto, porque as pessoas usam muito mais no Instagram, usam muito mais a internet, acompanham muito mais influencers, tem influenciadores de tudo e em todos os lugares. E isso foi uma das principais coisas que me fez ter clientes aqui. Porque eu já tinha alguns seguidores, por exemplo, no 101 ou no meu pessoal, eu já tinha uma rede de amigos, já tinha conhecido pessoas aqui, mas não eram clientes. Então, quando eu postei as primeiras fotos, que as pessoas começaram a achar muito legal, eu enviei flores para 2 influencers no Dia das Mães, né, que foi o início do Mãe de uma Flor aqui em Portugal, e as pessoas vinham, os primeiros clientes, a maioria veio desses lugares. Eu acho que você veio até de um desses lugares, né? Foi o meu caso, eu vi no Instagram da Camila do Maracujá Roxo.
Então, as pessoas que queriam comprar viram nos instas, nesses 2 instas que eu enviei as flores. E depois disso, com essa popularização de influencers, várias entraram em contato comigo pedindo flores e eu só fui. Enviei flores para todo mundo. Então, logo nas primeiras semanas, eu fiz muita parceria, mandei muitas flores, dei muitas flores, que foram trazendo o público daqui. Mas houve um determinado tempo, que eu não sei explicar muito bem quando, que eu decidi que não era mais necessário fazer esse tipo de parceria, porque eu já estava com uma gama muito boa de clientes, os clientes que já eram clientes estavam me indicando para outras pessoas e eu já tinha uma rede de clientes. Então eu decidi parar com isso, agora já faz um tempo que eu não faço mais trabalho de parceria, mas isso foi fundamental, assim, para construir a rede de clientes aqui, foi fundamental. E como é que em termos de estratégia para falar com o cliente, né, para falar com o público? Porque, assim, no Brasil, eu sou brasileira, né, então eu sei, a gente se comunica de um jeito muito mais aberto, assim, como se todo mundo fosse seu amigo, né? Uhum. E aqui em Portugal não é muito bem assim, as pessoas são muito mais desconfiadas, são muito mais fechadas, então existe essa, quase como se fosse uma barreira, assim, inicial maior, né? Então, como é que tu fez para adaptar o teu tom de conversa, o teu tipo de conversa à necessidade local aqui, considerando o jeito das pessoas, né, que é diferente? Eu acho que eu não defini nenhuma estratégia, tipo, eu não criei uma outra pessoa para comunicar, sabe? Eu acho Sim, que eu continuo sendo eu mesma na forma de comunicar. É óbvio que algumas palavras eu, tipo, falo diferente, porque tem um significado diferente, escrevo de um jeito diferente, mas eu acho que eu mantive a Tailene, falo normal, às vezes até tenho um pouco de preocupação de aparecer nos stories e ser mal interpretada, mas eu nunca pensei em mudar o jeito que eu era, de falar de um jeito que não fosse eu. Eu sempre fui eu, nos stories, no jeito de falar, no jeito de escrever, no que escrever, como falar com as pessoas. É óbvio que eu sempre, quem trabalha com o público já sabe, que a gente sempre vai moldando, a gente sabe como e quando pode falar com o cliente. Às vezes o cliente sim, já logo dá mais abertura, então você pode ser mais brincalhona, mais engraçada. Às vezes o cliente é sério, então é só o básico e ponto final. Então, assim, eu fui sempre a Tailene, no jeito de me comunicar, e sempre fui percebendo como era o cliente. Tipo, hoje em dia já tenho clientes que estão comigo desde o começo, então eu já sei, eles nem me falam mais o endereço que é para mandar, porque eu já sei para onde tem que ir as flores, eu já sei o que aquela pessoa gosta. Então, assim, eu acho que não houve estratégia, eu não desenvolvi uma estratégia para me comunicar, eu só continuei sendo eu mesma. Mas tem uma coisa muito importante que mudou nessas 2 edições do Mande uma Flor, que agora eu apareço muito mais. Eu, Tailene, apareço muito mais nos stories. Eu falo pra câmera, que era uma coisa que eu não fiz no Brasil. Eu, de propósito, tento aparecer mais nas fotos. Faço mais fotos eu aparecendo, porque eu acho que quando a gente se mostra, a gente passa credibilidade e a gente se conecta ao cliente. Então eu tento seguir essas regras básicas, assim, de estar conectado com o cliente, de mostrar um pouquinho mais o que está acontecendo, não só postar a foto do buquê, sabe? Mostrar o dia a dia e mostrar quem eu sou. Por isso que eu falo, às vezes eu também falo sobre empreender, em textos, assim, para que eu possa me conectar com essas pessoas e essas pessoas saberem que eu sou uma pessoa. que é Porque eu uma acho pessoa que. só também, né? Não, também, mas é que eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem quem é a pessoa com quem elas estão falando. E isso passa verdade, passa que eu sou um humano e que sou eu quem estou falando com essa pessoa. E eu acho que também o público da internet, que é o meu cliente hoje em dia, já está um pouco mais habituado a fazer compras pela internet. Então, por exemplo, se você vai comprar, sei lá, uma fast fashion online,
Você não sabe com quem você está falando, se você está falando com uma pessoa, porque normalmente é uma automação. E ninguém tem problema em comprar essas coisas online sem saber quem está ali. Então, eu acho que para passar credibilidade, eu tento muito ser eu mesma, eu tento aparecer com uma certa frequência, tento fazer vídeos, tento fazer fotos, falando, escrevendo, para as pessoas saberem quem é e que eu posso ser confiável. E uma outra coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que a maior estratégia é a indicação das pessoas, né? Então, você estar fazendo um bom trabalho e as pessoas darem um feedback positivo e falarem de você para as outras pessoas, isso passa uma credibilidade tão grande, que é muito importante. Sim, é verdade. Isso é muito verdade, né? Hoje em dia a gente vive num mundo em que tem muita influencer, como tu disse, né? Tem muito influenciador digital. Tem muitas marcas, então como saber se a pessoa... Por que as pessoas vão comprar da Thay? Porque os influenciadores não são funcionários meus, né? Então eles falam de mim, falam de fulano, falam de ciclano, falam de várias outras marcas. Então, para a gente ter esse diferencial, uma pessoa, não um influenciador, mas um cliente meu falar para outra pessoa é muito valioso, sabe? Até porque a gente sempre fica desconfiado do influenciador falando, porque você fica assim, mas será que ele foi pago para fazer isso? Ou ele tá fazendo isso porque ele realmente gosta? Né? Eu sempre pergunto, será que funciona mesmo? Eu acho que a maior dúvida que a gente tem é, será que funciona mesmo? Será que vale a pena? Será que eu te sigo, né? Então, assim, eu vejo quando você se apresenta, quando você fala, e isso realmente passa muito mais credibilidade, né? E nada melhor que um cliente te indicar para um amigo, alguma coisa assim, porque significa que ele pagou por aquilo ali e ele gostou tanto que ele está te indicando para outra pessoa, Exatamente, né? Não é nada de graça. E falando em clientes e compras e tal, tu sempre teve uma gama, assim, de cara, o Onde uma Flor, ele é diferente, né? Ele oferece uma coisa completamente não óbvia em termos de flores. E tem uma gama de produtos, tem o miminho, tem a flor da semana, o buquê da semana, né, de 3 tamanhos, tem a safra mensal, tem vários tipos de coisa, as flores secas, as flores frescas, né? Como é que tu fez essa adaptação dos produtos diferentes? Tu já tinha esses produtos diferentes, assim, essa variação de buquês e coisas no Mande uma Flor Brasil e trouxe para cá? Ou tu acabou percebendo aqui, sei lá, talvez a necessidade ou os gostos, por exemplo, a população portuguesa ou seus clientes, agora eles gostam mais de buquês maiores, de buquês menores, né? Como é que tu fez para definir essa variação de produtos diferentes que tu oferece? No Brasil, eu trabalhava só com flores frescas, eu não tinha opção de flores secas, mas foi surgindo conforme a necessidade. Por exemplo, na primeira semana do Mãe de uma Flor, eu só tive um tamanho e uma opção de buquê. E depois eu aumentei para mais opções, adicionei o miminho, depois também vieram as flores secas, depois vieram parcerias, onde eu tenho os arranjos em vaso de barro com lettering. Então, assim, eu fui adicionando produtos que eu achavam que poderiam ser pertinentes. Tanto que o buquê de flores frescas, né, que é o buquê da semana, no Brasil eu tinha só esse e era do tamanho PP até o L, né, até o M, o G. No Brasil é G, né, aqui chama L. Então lá era do PP, que era um buquezinho bem pequeno, tinha a opção dele em ser em garrafinha, na época, no Brasil. E aqui eu tenho do Mimo até o XL, que eu vou adicionar hoje no site, que nas últimas semanas as pessoas têm vindo a me pedir, e eu já vi que é uma necessidade, então eu posso ter esse produto. E tudo foi surgindo assim, do tipo, você trabalha com flores secas? Falei, não, mas pode ser que sim. Então logo eu já fui procurar, buscar informações, fornecedor e começar a trabalhar com um buquê de flores secas. Você só Podemos tem... estar trabalhando, né? Sim, foi sempre assim, do tipo, eu não tinha nenhum vaso para colocar, para vender junto com as flores. E eu não queria, tá muito na moda aqui, né, no mundo inteiro, eu acho, aquelas boxes de flores.
que Sim. é uma caixa de papel cartão e tal. E eu não queria fazer aquilo exatamente por estar muito na moda. Talvez eu vendesse muito, talvez. Talvez eu ainda tenha um dia, talvez. Mas o que eu trouxe para substituir foi uma outra coisa que eu acho mais original, que é um vaso de barro com um lettering personalizado por outra artista, que depois das flores pode ser usado para plantar uma planta, por exemplo, fazer um arranjo diferente. Então, assim, eu tento sair do tradicional toda vez que eu vou trazer um produto novo, mas eu sempre estou prestando atenção no que está acontecendo no mundo, né? O que as pessoas estão compartilhando, o que está aparecendo no meu explorar, o que as pessoas, até os fornecedores não, o que os concorrentes estão fazendo. Então, eu estou prestando atenção em tudo que está acontecendo. E eu vou adicionando esses produtos conforme a necessidade. O exemplo do buquê XL. Nas últimas 3 semanas eu tive 3 encomendas do buquê XL, que eu nem tinha essa opção e as pessoas me perguntaram. Então, será que se eu adicionar essa opção, as pessoas vão comprar? Eu vou testar. Então, hoje eu vou adicionar o produto e para a próxima semana eu já vou ter a opção do XL. E foi do mesmo jeito que, por exemplo, surgiu a linha de Natal. Então, são buquês num formato mais tradicional com um twist, né, com alguma brincadeira, alguma mistura que seja um pouco diferente, mas de ter produtos de Natal, ter uma guirlanda, ter o arranjo árvore de Natal, ter o buquê do Natal, e aí fui adicionando essas coisas e eu vou percebendo se as pessoas gostam ou não. No caso, até então, foi positivo o retorno dos clientes. Até, por exemplo, uma coisa que eu nem esperava, que foi adicionar jarras, né, os vasos, para já ir com as flores. Eu comprei um dia desses, há umas semanas atrás, eu estava no fornecedor e vi lá um jarro bem bonito, para fazer o arranjo de Natal, de cor caramelo, assim, combinava muito bem, uma modelagem bem moderna. E eu comprei 2. Falei, vou ver, né? Se as pessoas não quiserem, eu fico para mim. Eu fico já nessa ideia. E vendeu no mesmo dia que eu postei, na noite, inclusive, porque eu postei no final do dia. E depois eu precisei mais, o fornecedor só tinha mais 2, e essas 2 pessoas já tinham dito assim, se você tiver mais, eu quero. Então eu nem cheguei a postar que tinha reposição. Mas são, às vezes, coisas que eu nem pensei, que eu só pensei quando vi, e quando postei foi um sucesso. Então, é muito teste, é muito estar prestando atenção no que as pessoas estão pedindo, e vamos ver se vai dar certo, vamos ver se não vai dar certo. Se der certo, ótimo. Se não der certo, a gente inventa outra coisa. E é engraçado porque, assim, você está falando muito dos pedidos, né? É muito interessante perceber que os teus clientes sentem essa liberdade muito grande de te pedir coisas, de perguntar se você tem, de perguntar se você faria, se você, assim, por exemplo, eu tenho o buquê da semana, eu já fiz isso várias vezes contigo, eu encomendo o buquê da semana, no caso do buquê do Dia das Mães, eu também fiz a mesma coisa, eu perguntei, olha, eu vou mandar o mesmo buquê para as minhas 2 sogras, teria como fazer uma coisa um pouquinho diferente, só para quando elas compartilharem as fotos, não perceberem que é exatamente o mesmo buquê? E tu sempre se mostrou muito aberta a isso, né? Eu acho isso curioso de perceber que os teus clientes todos, eu acho que em geral, têm essa noção de que você é uma pessoa muito aberta. E de repente, às vezes, os pedidos deles, as ideias deles podem funcionar, né? Podem ser acatados, assim. E nesse caso, que são pequenas alterações, como adicionar uma cor favorita, como, eu não gosto de cravos vermelhos, eu prefiro que seja sem rosas, não são coisas que vão mudar a minha vida, né? Então, são pequenas alterações que eu posso fazer para personalizar o meu atendimento ao cliente, e eu acho que isso é muito válido, eu acho que isso é muito importante também para gerar essa credibilidade, essa humanização do tipo, eu tô aqui para ouvir as coisas que você precisa, as suas necessidades, sabe? E eu Sim. acho isso muito legal poder atender isso, embora às vezes as pessoas perguntem coisas assim que não tem absolutamente nada a ver, que eu preciso dizer, não, isso não é possível, eu não faço isso. Essa conversa é tipo muito importante, tanto para que eu possa perceber as necessidades das pessoas, quanto eu possa
sugerir outras coisas, tipo, às vezes alguém manda mensagem pedindo um produto que eu não tenha, mas eu posso oferecer outro produto que eu tenho, ou personalizar um produto que eu tenho para que fique no gosto dela, sabe? Sim, tu sentiu que o público, de certa forma, mudou? Diferente de alguma forma, mais aberto a coisas novas, arranjos novos, assim? Não. Nos dois modelos, as pessoas sempre deixaram muito aberto para mim fazer as coisas, do tipo, eu quero um buquê da semana, e aí às vezes eu pergunto, gosta de girassol? Para saber se a pessoa gosta, e eu coloco no buquê. E aí a pessoa diz assim, gosto. Ou a pessoa diz, quem vai receber o buquê gosta muito de cores amarelas. Mas eu deixo livre, eu sei que você tem um bom gosto e pode fazer o buquê que você preferir. Então, as pessoas deixam muito, muito livre. Tanto ontem um cliente deixou um vaso aqui para eu fazer um arranjo de Natal e falou que eu podia fazer o que eu quisesse, sendo nos temas natalinos. Então, assim, eu acho que já no Brasil isso acontecia, de ser bem livre, de eu ser bem livre para fazer. Às vezes acontece do cliente querer que eu faça de acordo com o que ele quer, assim, né, que querem falar como querem o buquê, mas assim, 95% dos meus clientes me deixam livre para criar, e eu acho que não tem nada mais legal no mundo do que isso, porque é a prova de que eu criando e o que eu estou criando tá sendo bem aceita, as pessoas gostam, e essa é uma super prova de que eu tô no caminho certo. Então, eu acho que nas duas versões do Mãe de uma Flor, fui muito livre, e nas duas versões do Mãe de uma Flor eu também atendi empresas, um pouco mais esporádico, um pouco mais sazonal também, muito mais em data comemorativa, tipo de Natal, as pessoas quererem comprar mimos comigo para os colaboradores, ou no Dia das Mães, enviar para as mamães que tem na empresa. É muito sazonal. Empresa, para mim, nesse momento. Tipo, aqui em Portugal, em geral, as pessoas não têm costume de comprar online, como tu disse, né? Só que na quarentena esse costume aflorou, Mudou. ou quase como se as pessoas tivessem se permitido comprar online, colocar a desconfiança um pouco de lado e procurar saber quem são as pessoas, procurar conhecer os negócios e procurar comprar online, né? E isso é muito diferente do Brasil, porque no Brasil a gente compra muito mais online, assim. E aqui não é assim, né? Tu sente que ainda existe algum tipo de receio, assim, das pessoas? Tu sente que tu tem que explicar um pouco mais, alguma coisa assim? Não, porque as pessoas que me mandam mensagem já são pessoas, eu acho que já são pessoas que estão mais habituadas ao mundo de compra online. O que acontece às vezes é que eu preciso explicar como funciona, porque eu sei que eu não tenho buquês padrões, que eu não tenho, que eu tenho o buquê da semana e todas as semanas muda, então eu preciso explicar muito isso, preciso explicar muito como funciona a entrega ou a retirada. Preciso dizer muitas vezes que eu não tenho loja física, mas que podem retirar aqui na minha morada. Já precisei dizer para pessoas que queriam subir para ir no ateliê que eu não recebo pessoas em casa, porque é minha casa, em tempos de pandemia. Imagina se eu recebesse todo mundo. Então, assim, eu tive que explicar como funciona o meu negócio. E também eu acho que essas pessoas que são menos acostumadas a comprar pelo Instagram são as pessoas que compram pelo site. Então, muitas vezes, os clientes que compram no site são pessoas que acompanham o Mãe de uma Flor no Instagram, mas acabam finalizando a compra por lá, sabe? Aí não precisam falar nada, só preenchem tudo no campo, recebem e-mail de confirmação, recebem e-mail de entrega. Assim, de novo, né? É muito curioso, porque o ramo das flores aqui em Portugal funciona muito como vitrine. É uma loja, você passa na frente e compra, né? E aí tu já oferece uma vitrine online, então tu faz essa exposição muito no Instagram, né, do que você tem, dos seus processos e tal. E eu acho isso muito interessante, que foi muito bem aceito, né? Ainda é uma vitrine, só que é uma vitrine virtual. E eu levo realmente a sério de que é uma vitrine. Então, eu gosto muito de fazer umas fotos
bonitas, gosto muito de já adicionar lá todas as informações de preço, de colocar a tagzinha do produto. Tento muito deixar os meus destaques organizados para que as pessoas, quando entrem no perfil, levem isso como uma vitrine, porque ali já tem todas as informações que elas precisam, horário de funcionamento, preço, já tem tudo ali. Sim, exatamente. E aí eu te perguntei até no programa anterior, né, quais eram os teus planos para o futuro, e tu mencionou em ter um espaço físico, assim, uma lojinha, alguma coisa assim. Isso ainda é um sonho, assim, bem distante, principalmente financeiramente falando. Mas além do lado financeiro, tem uma outra parte que eu acho que é muito importante, que eu não me sinto preparada para ter um negócio físico. Eu acho que eu ainda não consigo, eu não estou amadurecida o suficiente para ter que gerir um espaço físico com todas as atribuições que tem. Então, assim, é um plano tipo do futuro. Meu sonho é ter uma portinha para as pessoas virem ali, buscar as flores e me conhecerem e me verem. Mas, assim, é um projeto, um sonho super no futuro, mas que eu queria muito fazer para que eu possa humanizar todo esse processo. Que já falando como um pouquinho do que eu falei mais cedo, isso de humanizar passa muita credibilidade. Por isso que eu tento muito aparecer nos stories e nas fotos para humanizar, para não ser só foto vendendo, mas essa é a pessoa que faz, sabe? E só para finalizar esse episódio, eu queria te perguntar mais uma coisa que eu acho uma estratégia genial, assim, genial, que é o seguinte: tu tem pequenos pontos de venda na cidade. Enquanto tu não tem uma vitrine própria, física, tu tem pequenas vitrines espalhadas, né? Tu fez, acho que eu queria entender assim, como é que tu fez essa parceria com esses locais para vender alguns dos seus arranjos ou alguns dos buquês? Como é que funciona isso para você? A ideia surgiu já logo no começo, pelo fato de eu não ter loja física. Então, eu tinha que trazer outras alternativas para as pessoas que querem ir escolher as flores. Logo no início, eu enviei mensagem para o primeiro ponto de venda, que é perto do Bolhão, num restaurante. Eu já tinha visto que eles tinham mercearia também no restaurante, e aí por isso que eu mandei mensagem, fui lá, tive uma reunião e nós combinamos tudo. Essa foi a única vez que eu entrei em contato para ser ponto de venda. São 3 pontos de venda no total, né? Os outros 2 pontos de venda foram as pessoas que entraram em contato comigo para ter lá as flores para vender. E eu acho que é muito importante para poder ter essa opção física, se a pessoa quiser ir buscar. Óbvio que, por exemplo, aqui em casa também podem vir buscar, né? Eu trabalho em casa, o ateliê é aqui no apartamento, e eu encontro a pessoa na porta lá embaixo e entrego a encomenda dela. Mas houve uma pequena alteração nesse processo, porque logo no início, quando eu levava nesse primeiro restaurante, eu levava todas as quintas-feiras flores frescas e tinha lá flores secas. E conforme a empresa foi crescendo, eu fui tendo mais demanda, eu já não conseguia mais me comprometer em ir lá todas as quintas-feiras para levar as flores e no sábado ir lá para recolher as flores que não vendiam. E então eu tive que optar por uma mudança. Agora só tem flores secas nesses pontos de venda, porque em termos de logística é muito mal ter que ficar 2 vezes na semana saindo para levar as coisas. Ainda mais que eu dependo de outros para poder ir de carro, porque eu não tenho carta para dirigir. Então, assim, eu tive que optar pela função de deixar só flores secas e nesses pontos. Mas eu também gosto muito dessa ideia e ainda é possível expandir bastante, né? E tu também entrega, não é? Tu entrega as Entregamos. flores secas em todo Portugal, tu manda pelo correio. Isso também foi uma coisa bem legal que eu fiquei muito feliz de poder realizar, porque eu consegui abranger clientes que não são aqui da cidade, né? Embora seja só de flores secas, é super legal e eu faço envios todas as semanas e costumo ter clientes todas as semanas, então Devagarzinho você vai expandindo, né, as coisas conforme vem a demanda.
Eu acho que deu para entender bastante como foi que tu fez essa transição, mais ou menos, né, de negócio. Não foi uma transição pensada, não foi um objetivo de eu vim para Portugal para fazer isso, né? Eu fui percebendo a necessidade das pessoas e o que elas pediam para mim. Eu acho que isso é muito, muito importante. Estar atento ao que, sabe, pedem para mim. Porque o que as pessoas... inclusive, eu estava um dia conversando com a Clau, né, do Descubra Porto. Eu fiz uma consultoria com ela logo no início. E ela me falou logo uma das coisas que foi, assim, muito importante. Direct é termômetro. Então, se, por exemplo, eu posto lá um produto que vende super rápido, esse produto tem potencial. Se eu posto um produto que ninguém responde, seja com interação, seja com mensagem para fazer a compra, quer dizer que não é um produto que gostam muito. Então, é termômetro. O que as pessoas estão pedindo no direct é termômetro para saber o que de fato elas estão querendo, né? Isso é bem importante estar de olho. Sim, com certeza. E acompanhar as tendências sempre, né? E tentar ir inovando em termos de produto e formas de oferecer, né? Aquilo. Porque acho que sim, inovação é uma constante, né? Contigo, tu tá sempre procurando novas formas. E eu acho isso muito legal, assim, é super divertido, nunca fica boring. Pô, não é boring, não é chato, não é a mesmice. Mande uma Flor é completamente oposto de mesmice, assim. Nada é igual, para começar com os arranjos da semana, que nunca se repetem. E Pois ainda ouso dizer que são diferentes entre si mesmo naquela semana. Um M pode ser mais rosado, como pode ser mais colorido, que também é das coisas que eu tomo muito cuidado. Por exemplo, a pessoa que quer um buquê amarelo, eu vou ter coisas, às vezes sim, às vezes não, para variar naquele buquê. Ou se, por exemplo, alguém que nem você quer duas opções iguais, né, de tamanho e tal, mas com uma imagem diferente, porque são para pessoas conhecidas, eu também vou ter. Então, assim, eu gosto de ter essas opções. Inclusive, as flores secas são uma super opção por conta disso, né? Eu tenho 5 cores que as pessoas podem escolher e também posso personalizar do jeito que elas querem. Então, eu acho que isso é muito válido porque cada pessoa é única, tal como cada buquê. E eu levo isso muito a sério. Então, eu gosto de, quando eu vou conversar, quando eu tô fazendo uma encomenda, pedir quais cores a pessoa mais gosta. Às vezes eu faço isso. Então, é personalizar, né? É tratar de fato cada pessoa como ela é e poder fazer o melhor para atender todas as pessoas. Eu acho que isso é muito, muito importante. Sim, sem dúvida. Então é isso, Thay. Olha, eu queria te agradecer por ter vindo. Eu que agradeço pelo convite. Esse convite já está foi prometido desde o dia 1. Foi o dia que a gente se conheceu, que eu peguei o buquê do meu aniversário. Quer dizer, não foi o dia que a gente se conheceu, né? Mas foi o dia que a gente se conheceu pessoalmente. Que eu peguei o buquê do meu aniversário. E desde então, né? Eu nunca tinha dado certo, nunca dava. E agora deu, finalmente. Então, muito obrigada por ter feito essa super exceção de gravar comigo. Para vocês terem noção, a gente está gravando no domingo, 10h30 da manhã. Então, assim, muito obrigada por ter feito esse espaço e por falar aqui, né? Aqui é um espaço de conversa e eu acho que é um lugar para você abrir o seu coraçãozinho. E é muito legal isso que você está fazendo, porque além de inspirar as outras pessoas, eu acho que toda vez que a gente conta um pouquinho da história, toda vez que eu conto um pouquinho da minha história e sobre como eu estou fazendo as coisas, eu acredito um pouco mais nela também. Porque é muito normal surgir muitas dúvidas durante o caminho, de não ter certeza se o que tu está fazendo está certo. E aí quando tu fala com as pessoas, quando as pessoas te dão esse feedback que nem você dá, de coisas que você acha muito legal e que para mim são assim só o dia a dia, valida tudo isso que eu tô fazendo, sabe? Isso é muito, muito importante. Eu adorei essa tua iniciativa dos 2 programas de fazer essa ligação. Embora eu não seja a pessoa mais experiente do mundo para falar, eu acho que todo mundo tem sempre um pouquinho para ensinar pra gente. E é isso, eu tô muito feliz, eu adorei o nosso papo. E se precisasse, poderia ser todos os domingos de manhã. Não tem problema. Que teria, né? Que teria saída. Mas eu acho que é isso.
a gente tem sempre duas formas de aprender, né? A gente pode aprender errando, Né? a gente pode aprender com os erros dos outros, É ou os verdade. acertos, né? Porque a gente geralmente aprende quando a gente erra, mas a gente raramente aprende quando a gente acerta, né? Porque a gente acerta, a gente só tá feliz que deu certo. Pois é. Então, assim, eu sempre tento conversar mesmo com as pessoas, e eu não vou mentir, às vezes eu tenho vontade de desistir também, porque, sei lá, porque eu não atinjo as minhas metas e tal. Porque a gente faz metas que não são reais, né, para nossa Sempre. perspectiva sempre. Sempre. A gente fica se comparando com os outros, né? O mal do empreendedor é a comparação. Mas também é um mal necessário, né? Mas tem que ter um limite, né? Sim. Então é isso. Muito obrigada por ter falado aqui. Queridos seguidores e ouvintes, por favor, vão lá seguir o perfil da Thay, Mande uma Flor, que é muito bom. Tem coisas muito lindas, e também sigam o nosso perfil, né, RochaCast, no Instagram, porque nós estamos sempre falando coisas lá, e eu sempre posto stories falando meus desvaneios diários, né, geralmente, e respondo perguntas e tal. Então, fiquem à vontade para seguir a gente, comentar e compartilhar com Deus e o mundo o que vocês acabaram de escutar. Então é isso, muito obrigada. Tchau. Tchau. Tchau.